Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita satisfação que estamos aqui uma vez mais no canal Bate-Papo com Caetano. Nesta feita, para estarmos falando acerca das 7 igrejas do Apocalipse, como você nunca viu. Eu me chamo Alex Fiel e o Senhor propôs este propósito em nosso coração em distribuir este conhecimento, este material, falando acerca das 7 igrejas, onde acreditamos que você que está aí do outro lado nos assistindo irá estar sendo abençoado de maneira toda especial. De antemão, eu quero convidar você que está comigo aqui agora para pegar papel e caneta. Não esqueça de anotar, porque tenha por certo que as anotações que você fizer, ela com certeza irá ficar registrada. Eu costumo aconselhar todos aqueles que para nos escutar, nos ouvir através de um estudo como esse, a pegar papel e caneta e não confiar apenas na sua mente, porque a mente do ser humano, ela em si, ela falha e falha muitas das vezes. Por isso, eu quero convidar você nesta oportunidade também a pegar a sua Bíblia Sagrada e abrir precisamente no livro do Apocalipse, porque Deus há de falar ao teu coração de maneira especial. E você que é um pregador, você que é um pastor, você que é um ensinador, você que apenas quer adquirir conhecimento, tenha tão somente por certo que os estudos que nós iremos estar tratando aqui acerca das 7 igrejas do Apocalipse irá agregar e muito com o conhecimento que você tem, ok? Me converti há aproximadamente 17 anos e viemos estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nesta oportunidade o Senhor propôs, colocou em nosso coração, distribuiu para todos vocês que têm acompanhado este canal Bate-Papo com Caetano, este estudo, entregando a você para com que Deus possa continuar nos abençoando e te abençoando também de maneira toda especial. E sem mais delongas, estamos aqui, estou com a Bíblia Sagrada e eu quero convidar você aí do outro lado também a pegar a sua Bíblia, porque nós iremos estar aqui agora mergulhando de maneira toda especial, com muito carinho, com muito amor, neste estudo falando acerca das 7 igrejas do Apocalipse. A princípio, iremos estar falando sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja dentre as 7, ok? Livro de Apocalipse, eu vou ler só um versículo para nós darmos início daqui para frente. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ok? Amados irmãos, vocês que estão nos escutando e ao mesmo tempo também nos assistindo, tenha tão somente por certo que esses estudos acerca das 7 igrejas do Apocalipse irá te ajudar e te ajudar muito, ok? Para início de estudo, nós iremos estar aqui estudando a primeira carta, a saber, a carta de Éfeso. E eu quero fazer aqui uma pequena introdução no que diz respeito acerca do livro do Apocalipse. Acredita-se que o livro do Apocalipse ele é um livro de difícil compreensão. Por quê? Ele é um livro de difícil compreensão por causa dos seus tipos e dos seus prototipos que tem dentro deste livro. Acredita-se também que pessoas não gostam de estudar o livro do Apocalipse por 2 razões. Primeiro, porque alguns acham que o livro de Apocalipse ele provoca medo. Segundo, porque eles acreditam que o livro de Apocalipse ele é um livro de difícil compreensão por causa dos seus tipos e dos seus prototipos. Mas nós temos esta convicção
e a certeza de que só não tem medo de estudar e de se aprofundar no livro do Apocalipse aquele que tem a convicção de que é uma pessoa salvo em Cristo Jesus. Ok? Outro ponto interessante que eu queria que você anotasse aí, você que está nos acompanhando, anote aí. A palavra Apocalipse, ela é uma palavra composta de dois nomes, ok? Ou seja, é a junção de dois nomes, apo e calúmia. Note isso aí para você não esquecer. Apo e calúmia. Ou seja, um significa véu e a outra é pegar o que está oculto e colocar do lado de fora. Então observe isso aqui para você entender de maneira interessante. A palavra Apocalipse, ela é a junção de dois nomes. Primeiro é apo e a outra é calúmia. Uma significa véu e a outra significa pegar o que está por detrás do véu e colocar a luz para com que as pessoas possam compreender. Então, subentende que a palavra Apocalipse, ela é nada mais, nada menos aquilo que estava por detrás do véu e foi colocado à disposição de todos aqueles que querem adquirir o que está dentro do Apocalipse. Ok? Então vamos lá. Como nós estávamos falando, outro ponto interessante que eu queria que você anotasse aí. Além da palavra Apocalipse, ela ter essas duas junções, apo e calúmia, ela também tem outras duas junções, que é escato e logia. Note para você não esquecer. Escato quer dizer final de tudo. Logia é o mesmo que estudo, ciência. Então, quando você junta as duas palavras, vai dar o significado de estudo das últimas coisas ou estudo do final das coisas. Então, essa parte aqui é muito interessante para nós entendermos este significado aqui que é de suma importância. E um ponto interessante também que a palavra escato, ela vem de uma raiz que quer dizer excremento. Isso mesmo. Você deve estar se perguntando, mas excremento no seu significado não quer dizer fezes? Isso mesmo. A palavra escato, ela também vem desta raiz que quer dizer excremento. E excremento é fezes. É mais ou menos assim para que vocês compreendam. Quando o ser humano ele vai fazer uma bateria de exame e ele vai no médico, o médico clínico vai examinar esta pessoa e ele pede uma bateria de exames. Nessas baterias de exame que o médico pede, um dos que ele pede também é o exame de fezes. Por quê? Porque no resultado do exame de fezes, o médico saberá o que foi que aquele indivíduo comeu ontem ou o que ele vem comendo. Então a palavra escato, ela vem dessa raiz, excremento, porque o livro de Apocalipse vai dizer o que é que o homem ele vem comendo ao longo dos anos. Se o homem, porventura, ele vem comendo desobediência, automaticamente ele vai colher desobediência. Se o homem vem comendo ao longo dos anos obediência, o livro de Apocalipse, na sua etimologia escato, vai mostrar que esse indivíduo estará desfrutando das dádivas do Senhor. Por isso, eu queria que você anotasse isso, porque isso é de suma importância. Vamos lá. Anote isso aí também. Quando eu estava estudando o livro de Apocalipse, eu me fiz alguns questionamentos. E um dos questionamentos que eu fiz é acerca da pessoa de João. Porque você há de convir comigo que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. Estamos apenas introduzindo. Fique comigo aqui até o final, porque você há de se deleitar e muito na presença do Senhor. Então observe, o livro de Apocalipse quem escreve é João. E a pergunta é, por que no meio de 12 apóstolos, 12 discípulos, o Senhor Jesus escolheu João?
Eu não sei se você já se fez essa pergunta, porque Jesus tem 12 discípulos. Ele poderia escolher qualquer um dos outros 12 que não fosse João, mas ele escolheu João. Por que ele escolheu João? E eu percebi que Jesus escolheu João por pelo menos 2 motivos. Primeiro, quando você começa a meditar e a estudar os evangelhos de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, Mateus, Marcos e João, você vai perceber que quando Jesus estava sendo crucificado naquela cruz, todos os outros discípulos fugiram. E o que mais se aproximou da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, foi João. Aqui agora você entende o porquê é que Jesus escolhe João para escrever o livro de Apocalipse, porque João, ele foi o único que mais se aproximou da cruz. Quando todos os outros estavam fugindo, João foi aquele que mais se aproximou. Aí você já entende a revelação de Deus para os nossos corações. Quanto mais nós nos aproximamos da cruz, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais o Senhor Jesus tem para nos revelar. Então foi por isso que o Senhor Jesus, ele escolheu João para escrever o livro de Apocalipse. Segundo motivo pelo qual Jesus escolheu João é simples. Quando Jesus deu início ao seu ministério terreno e ele começa a chamar os discípulos até ele para, a partir dali, segui-lo e fazer parte daquela obra, a história conta que quando Jesus encontrou João e o chama, João estava consertando as redes. Está registrado no livro de Mateus. João estava consertando as redes. Olha que coisa interessante. As redes tinham brechas. As redes tinham buracos. Então João estava consertando, tapando os buracos da rede, tapando as brechas que tinha na rede. É por isso que Jesus vai escolher João, porque ele percebeu que João seria aquele também que, através do livro do Apocalipse, iria ser aquele que iria estar consertando, tapando as falhas, os buracos que surgem na vida do homem de Deus, da mulher de Deus em meio à caminhada. Grave isso, porque isso é de suma importância para com as nossas vidas. Outro ponto que eu quero que você anote, outro ponto que eu quero que você não deixe de anotar, é que João, ele antes de escrever o livro de Apocalipse, João, ele teve digamos assim, foi tentado a ser morto por 2 vezes. João, antes de ele escrever o livro de Apocalipse, ele foi tentado a ser morto 2 vezes. A história vai contar que a primeira vez, Domiciano, juntamente com o governador da época, Nero, pegaram João e jogaram dentro do tacho de azeite fervendo, na primeira tentativa de tentarem parar, de tentarem calar a voz de João. Eles pegaram João e lançaram e jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo. Isso aqui, queridos, é interessante, porque, segundo os historiadores, Tertuliano, ele dizia mais ou menos assim: quem é jogado dentro do tacho de azeite não sai de lá com vida, porque o tacho de azeite, ele era comparado como boca do leão. Grave isso. O tacho de azeite, ele era comparado como boca do leão. Então a ideia de Tertuliano era o seguinte: quem cai no tacho de azeite fervendo, que é comparado como boca do leão, não sai de lá com vida. Glória a Jesus. Só que, se você parar para observar, Deus, ele é extremamente maravilhoso em nos dar livramento. Eu não sei se vocês percebem, mas quando Davi vai relatar para Saul, vai mostrar para Saul as suas experiências que ele teve com Deus quando estava no curral tomando conta das ovelhas de seu pai, Davi vai dizer bem assim para Saul: Saul, veio o urso para matar a ovelha. Eu fui lá e matei o urso. Veio o leão para matar a ovelha
E Davi vai dizer bem assim, que o leão, ele veio e pegava a ovelha com a boca. E quando ele ia para matar a ovelha, a história conta que Davi disse para Saul, eu fui lá e tirei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Eu não sei se você percebe aqui, Tertuliano está dizendo que o tacho de azeite quente, fervendo, era comparado como boca do leão. E o texto está nos dizendo, os estudos estão nos mostrando que quando João foi lançado dentro da fornalha de azeite, comparado como boca do leão, Deus veio com as suas mãos poderosas e arrancou João da boca do leão. Já quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Deus vai te livrar da boca do leão, que vem comparado como tribulações, aflições, provas, adversidades, vales, deserto. Descansa o teu coração, que Deus é aquele que chegará na hora certa na tua vida e arrancará você da boca do leão para você sair com vida. O texto vai dizer que quando eles lançaram João num tacho de azeite fervendo, João saiu e saiu ileso para a glória de Deus. Glória a Jesus. Outro ponto interessante, eles agora perceberam que o tacho de azeite fervendo não resolveu a problemática de fazer João parar. O que é que eles fazem? Eles agora vão pegar João e vão lançar João na ilha de Patmos. Porque se você parar para perceber, a ilha de Patmos, onde João foi lançado, ela era considerada como um lugar vulcânico, um lugar rochoso, um lugar estéril. A ideia que se propagava na época era: quem era lançado na ilha de Patmos não saía de lá com vida. Por quê? Porque além da ilha de Patmos ser um lugar rochoso, um lugar difícil, um lugar estéril, tinha também muitos animais ferozes, muitos chacais. Nada sobrevivia no que diz respeito a ser humano quando era lançado na ilha de Patmos. Porque não só foi João que foi lançado na ilha de Patmos. Muitas pessoas, muitos homens, considerados homens perigosos na época, foram lançados na ilha de Patmos e não saíram de lá com vida. Então, a ideia que Domiciano, juntamente com Nero, está tendo aqui é: joga ele na ilha de Patmos, que agora não tem como. Ele vai morrer, ele vai calar a voz, ele vai parar de falar desse Jesus. Paz, queridos. Glória a Jesus. Aqui eu preciso fazer uma pausa com vocês rapidinho, porque às vezes as circunstâncias da vida, os desafios da vida, nos empurra para a ilha de Patmos, nos empurra para ficarmos ilhados. Mas acredite, a ilha de Patmos não foi o fim para João. Muito pelo contrário, a ilha de Patmos para João foi o princípio do livro da Revelação, a saber, o livro do Apocalipse. Foi de lá que Deus abriu os céus. Jesus se manifestou para João e disse: a partir de agora, escreve tudo o que eu vou te dizer. Eu não sei se você está ilhado em alguma coisa. Eu não sei se alguma circunstância, alguma situação tem te ilhado, mas descansa o teu coração. Porque quando todos pensarem que é o teu fim, o Senhor Jesus está preparando para você um novo começo. Esse foi um dos dois motivos que eles tentaram, que eles usaram para parar João. Mas não tiveram sucesso, porque Deus ainda tinha uma obra a ser concretizada na vida de João. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então observe que João, ele agora sai de lá ileso e começa e deixa este livro poderoso da parte de Deus para com as nossas vidas. Estamos fazendo aqui uma introdução para com que você, a introdução é longa, mas eu acredito que daqui para frente você há de compreender um pouco melhor acerca do que nós iremos estar tratando precisamente acerca da primeira igreja, a saber, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Ok?
papel e caneta na mão, porque agora nós iremos estar entrando de fato na primeira igreja, a saber, a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. A primeira igreja que o Senhor Jesus vai mandar João escrever esta emissiva, ela é endereçada para a igreja de Éfeso. E quem era Éfeso? Que cidade era esta? Que localidade era esta? Em que o Senhor Jesus está mandando João escrever e endereçar esta carta para esta localidade. Se você perceber, se você parar para observar e você começar a estudar um pouco acerca da cidade de Éfeso, precisamente no contexto em que João vai escrever esta carta, você há de perceber que Éfeso, na época, ela era considerada uma das maiores cidades. Diga-se de passagem, a cidade de Éfeso, na época em que João escreve esta carta endereçada para esta igreja, tinha aproximadamente 200 mil habitantes. O livro de Apocalipse, eu preciso falar também para vocês que ele foi escrito, segundo alguns matemáticos, entre o ano 68 a 70 depois de Cristo. E a cidade de Éfeso, diga-se de passagem, era considerada uma cidade imoral, uma cidade onde a idolatria reinava naquele lugar, onde a idolatria ela era algo pertinente, imoralidade. Era uma cidade em que, segundo alguns estudiosos, existiam os cultos aos deuses pagãos da época. A deusa Diana, ela tinha o seu templo erguido neste lugar. A tradição vai dizer que a situação de Éfeso era tão complicada que eles contratavam mulheres para fazer o papel de sacerdotisa, prostitutas, que quando começava a liturgia deste culto, estas mulheres consideradas como sacerdotisas e homens também considerados como sacerdotes, havia uma promiscuidade, havia uma prostituição dentro deste templo, a saber, no templo da deusa Diana. E agora, João está escrevendo para esta igreja, a saber, uma igreja que estava centralizada nesta localidade, nesta cidade, mas que era a igreja do Senhor Jesus, que estava lá. Existia um povo que se reunia para adorar, para servir ao Deus que fez os céus e a terra. Então, este é o contexto. Diga-se de passagem, existia também uma grande perseguição na época em que a igreja de Cristo estava centralizada na localidade de Éfeso. A perseguição era terrível, porque o imperador, na época, ele queria ser adorado, ele queria ser venerado, mas existia uma igreja que professava uma fé em Cristo Jesus que estava nesta localidade. Agora, João está escrevendo precisamente para esta igreja, a saber, a igreja de Éfeso. E se você puder me acompanhar agora, no seu capítulo de número 2, precisamente aqui, do livro de Apocalipse, eu queria que você pegasse papel e caneta, porque nós iremos estar aqui agora discorrendo esses primeiros 7 versículos, a saber, da igreja de Éfeso. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo de número 1, do versículo de número 2. Jesus começa a dizer para João assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Querido, como nós estamos tratando aqui acerca das 7 igrejas, olha como o Senhor Jesus, ele vai mandar João fazer. Ele começa dizendo assim: escreve ao anjo da igreja. E eu quero que você anote aí algo interessante. Anote aí algo interessante que está registrado aqui no livro de Apocalipse. E a primeira coisa que eu quero que você anote aí é que Jesus, ele antes de mandar João fazer qualquer coisa, ele se apresenta. Jesus se apresenta. Em todas as 7 cartas, você há de perceber, ao longo desses estudos,
carta após carta, igreja após igreja, que Jesus ele vai se apresentar. Ok? Note isso aí que isso é interessante. Você que é pregador, você já pegou aqui comigo. Jesus vai se apresentar. É por isso que nas cartas paulinas, Paulo sempre começa se apresentando. E como era que Paulo começava se apresentando? Eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo começava se apresentando pelo nome. Jesus não é diferente. Ele vai começar se apresentando também para todas as 7 igrejas. E ele começa se apresentando para a igreja de Éfeso. E como é que ele começa se apresentando? Jesus começa se apresentando como aquele que tem. Note isso aí. Vou repetir porque eu gostei. Jesus começa se apresentando como aquele que tem. Glória a Jesus. E ele começa dizendo assim, olha o que ele vai dizer. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra. Então, não sei se você pegou. Jesus começou se apresentando como aquele que tem. Ok? Quem é que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra é Deus. É por isso que nós não podemos, digamos assim, em algumas situações, abrir a boca e dizer que não temos alguma coisa. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você tem alguma coisa. Então, o Senhor Jesus, ele começa se apresentando como aquele que tem. Aquele que tem o quê? Aquele que tem na sua destra. O que é destra? Note isso aí, que isso é interessante. Destra, ela é oriundo da mão direita. Destra quer dizer mão direita. Então o Senhor Jesus começa se apresentando como aquele que tem na sua mão. Ok? Ele começa se apresentando como aquele que tem na sua mão. Então observe, essa igreja de Éfeso estava na mão de Jesus. Ok? Então você não precisa temer, porque você está na boa mão de Deus. Então Jesus começa se apresentando como aquele que tem. Observe, e ele diz assim, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. 7, grave isso, 7 estrelas. E eu queria pontuar algo com você, interessante. Se Jesus se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, subentende que esta igreja, por estar na mão de Cristo, ela está protegida. Note isso aí. Então, outro ponto interessante, ele começa dizendo assim, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Eu queria que você entendesse isso aqui, que essas 7 estrelas aqui, ele está se referindo ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Observe que ele vai comparar as 7 estrelas como o anjo da igreja. Um ponto interessante, queridos, que eu percebo nesta carta, é que, voltando só um pouquinho, Jesus, ele começa dizendo assim, escreve ao anjo. Por que anjo? Quem era o anjo? O anjo aqui, quem era este anjo? Porque todas as 7 igrejas, o Senhor Jesus vai dizer, escreve ao anjo. Este anjo aqui, ele, em várias tradições, em várias linhas teológicas, este anjo aqui estava se referindo ao pastor da igreja. Isso aqui é interessante. Este anjo aqui estava se referindo ao anjo da igreja. Então o Senhor Jesus começa dizendo assim, escreve ao anjo. Este aqui era o pastor. E em sequência ele vai dizer, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As estrelas aqui pode representar, além de representar o anjo da igreja, pode representar também a igreja. Outro ponto interessante, ele vai falar aqui com a sua igreja. Observe ainda o versículo número 2.
Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, note isso aí. Se Jesus está dizendo que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, o que é que Cristo está querendo me dizer? O que é que Cristo está querendo passar para você? Quando ele diz ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Observe, aqui eu aprendo duas verdades. A primeira é que esta igreja, a saber, a igreja de Éfeso, ela tinha a presença de Cristo. Segundo lugar, o Senhor Jesus, ele andava no meio desta igreja. Aqui eu aprendo a segunda verdade, é que a única forma do mundo ver Cristo é quando o mundo olha para a igreja. Se eu sou igreja, se você é igreja, se nós somos igreja, a única maneira do mundo ver Cristo é olhando para a igreja. Então, quando as pessoas que não professam uma fé em Cristo querem ver Cristo, eles têm que olhar para a igreja. Porque a igreja não se limita apenas a 4 paredes. 4 paredes é o espaço físico em que nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas a igreja em si somos nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, isso aqui faz necessário nós abordarmos, porque é de suma importância para com as nossas vidas. Ok? Outro ponto interessante. Observe, ele vai dizer bem assim: aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Em algumas traduções, vai ter candeeiro. Tem tradução que tem castiçais. Tem tradução que diz que é candeeiro. A tradução que eu estou usando está dizendo que é castiçais. Um ponto interessante aqui, querido, é que eu quero que você anote, é que esses 7 castiçais aqui não eram castiçais individuais. Existiam castiçais, ou seja, uma menorá, um candeeiro com 7 hastes, 3 de um lado, 3 de outra e uma no meio, ok? Esses 7 castiçais ou castiçais ou candeeiro aqui está representando a igreja, ok? O castiçais ou candeeiro, ele representa a igreja. Isso é interessante, certo? Não era candeeiros ou castiçais individuais, era um candeeiro só com 7 hastes, 3 de um lado e 3 de outro. E a haste principal, que era a haste do meio, representava Cristo, ok? E estes castiçais, ele servia para iluminar o ambiente. E era posto dentro desses castiçais, a saber, na principal haste, a haste do meio, era colocado o óleo da unção, ou o azeite da unção, que iria servir como combustível para iluminar o ambiente. As outras 3 pontas, da esquerda e da direita deste candeeiro, ele recebia o combustível, a saber, o azeite da unção da haste principal, que era distribuído para as 3 pontas de cada lado dos 7 do castiçais. Ok? Eu quero que você anote isso aí. Cristo estava no centro, porque Cristo, ele é o centro, ele é a base, ele é o cabeça. E as 3 hastes laterais do candeeiro representava a igreja. Ok? Então vamos lá. Eu quero que você anote aí. Se o castiçal principal, a haste principal, era Cristo, representa Cristo, e era dele que emanava o azeite para as 3 pontas de um lado e 3 de outra, isso faz nos entender que a igreja, ela não tem luz própria. Anote isso para você não esquecer. A igreja, ela não tem luz própria. Ela depende de uma luz maior, de uma luz sobrenatural, para com que ela venha refletir a luz. Como é que eu entendo isso aqui? Observe, a lua, ela depende do sol para brilhar. E quem é o sol? Cristo é o sol. Ele é o sol da justiça.
e a igreja representa a lua. Vamos lá, vamos caminhando aqui para nós entendermos algo interessante. Me acompanhe. Olha o versículo de número 2, o que diz: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Em algumas traduções vai dizer: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Note isso aí, que aqui é muito interessante. Jesus ele se manifesta como aquele que tem, e em sequência ele vai se manifestar como aquele que conhece. Ou seja, ele é sabedor de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Nada foge, nada escapa. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando todos os moradores da face da terra. Então, Jesus está dizendo: conheço as tuas obras. Esta palavra obra aqui, ou labor, ou trabalho, o Senhor Jesus, ele está se referindo aqui, quando ele fala conheça as tuas obras. Estas obras aqui, ela é as obras ou o trabalho de um modo geral. Tanto a obra física, a obra material, como também a obra espiritual. Então Jesus estava dizendo assim: eu conheço o que você faz exteriormente e eu conheço também o que você faz interiormente. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas olha que coisa interessante. É Jesus dizendo mais ou menos assim: eu conheço o trabalho que você executa de uma forma visível e eu conheço o trabalho que você executa de uma forma invisível. Por quê? Porque tem pessoas que você olha para ele, mas você percebe que ele não está trabalhando fisicamente, se movimentando, mas ele está trabalhando aqui. Está trabalhando aqui. É por isso que Jesus vai dizer que o coração do homem é má. Porque tem pessoas que não trabalham fisicamente, mas tem pessoas que estão trabalhando exteriormente, maquinando muitas coisas. Então Jesus está dizendo assim: conheça as tuas obras de um modo geral, tanto fisicamente como também espiritualmente. Glória a Jesus. Isso aqui já dá uma mensagem tremenda para você que está aí nos escutando e está anotando tudo, ok? Então ele começa dizendo isso. Observe, conheço, versículo 2, conheça as tuas obras e o teu trabalho. Que trabalho era esse aqui? Era o trabalho fisicamente. Esta igreja estava trabalhando muito. É uma igreja que começou se desenvolvendo. Foi uma igreja que começou se movimentando. Observe. Então, quando Jesus, primeiro ele diz que conhece as obras, o labor, tanto espiritualmente como fisicamente. E depois Cristo vai fazer algo interessante que tem muitas pessoas que não faz. Observe. Jesus vai elogiar. Jesus vai elogiar. Conheço as tuas obras. De um modo fisicamente e de um modo espiritual. E depois ele diz bem assim: e o teu trabalho. Jesus está elogiando. Eu não sei se você há de perceber, mas anote isso aí. Tem pessoas que só servem para criticar. Tem pessoas que têm dificuldade em elogiar. É por isso que a Bíblia vai dizer: dá honra a quem tem honra. Jesus estava dando honra à igreja de Éfeso quando ele disse: conheço o teu trabalho. Nos versículos posteriores, você há de perceber que Jesus vai criticar. Mas antes de Jesus criticar, ele primeiro elogia. Glória a Jesus. Então Jesus faz as duas coisas. Ele elogia e ele critica. Glória a Jesus. Pessoas que só são criticados, eles não avançam. Pessoas que só são criticados, ele não consegue produzir. Então Jesus, ele está nos mostrando que nós temos que ponderar as coisas. Quando for para criticar, você vai ter que criticar. Quando for para elogiar, você vai ter que elogiar. É o que Jesus fez. Note isso, que isso é muito importante. Primeiro ele diz que conhece as obras, de um modo geral e espiritualmente falando. E depois ele vai elogiar. E ele vai elogiar de que forma? Conheço o teu trabalho e a tua paciência, ou a tua perseverança.
Porque esta igreja de Éfeso aqui, ela estava sendo perseguida de uma forma ferrenha, de uma forma terrível, mas ela estava perseverando. Ela estava tendo paciência. Ela estava perseverando. Ela estava suportando. Porque você há de perceber aqui comigo algo interessante. É que esta palavra paciência ou perseverança, ela vem de uma palavra grega, que quer dizer upomone. E esta palavra upomone, ela dá a ideia de suportar com consistência sobre circunstâncias adversas. É como se fosse uma prensa. Suportar como se fosse uma prensa. Esta igreja de Éfeso, ela estava sendo imprensada. Ela estava sendo pressionada. Porque os governadores da época diziam: ou nega Jesus ou morre. Ou nega Jesus para adorar os imperadores, os governadores da época, ou morre. Mas esta igreja, ela estava perseverando sobre circunstâncias adversas. Ou seja, esta igreja ela estava sendo fiel sob perseguição. Glória a Jesus. Sendo fiel sob perseguição. Não precisa nem eu trocar por miúdos aqui para você entender de que forma esta pessoa, ou seja, esta igreja estava perseverando. Tem pessoas que na primeira cara feia do inimigo desiste. Mas a igreja de Éfeso, ela foi elogiada por Cristo por duas razões. Primeiro, porque estava trabalhando. Segundo, porque estava perseverando. Isso é muito difícil. Uma pessoa trabalhar e perseverar ao mesmo tempo. Mas a igreja de Éfeso, ela estava tendo esta capacidade. Ainda estamos no versículo número 2. Falta 5 versículos e você há de ficar comigo até o final em nome de Jesus. Vamos lá. Ele vai dizer assim: conheça as tuas obras, verso 2, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Olha que igreja tremenda essa igreja de Éfeso. Jesus está dizendo assim mais ou menos para esta igreja: vocês é um tipo de igreja que vocês não omitem. Vocês é um tipo de igreja que não coloia com corrupção. Vocês não suportam os maus. E ao mesmo tempo Jesus está dizendo assim, vocês é uma igreja de Éfeso que coloca à prova aqueles que se dizem ser apóstolos. Como era que estava, ou o que era que estava acontecendo? Pessoas que se diziam ser apóstolos, levantavam até a mão, aceitavam Jesus, e com o longo do tempo, eles começaram a ser infiltrados dentro das igrejas, precisamente dentro da igreja de Éfeso, para distorcer o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus. Eles estavam querendo desviar as pessoas que estavam dentro da igreja com ensinamentos heréticos. Eles estavam querendo desviar as pessoas dessa igreja de Éfeso com ensinamentos que ferem, que tentava denegrir a palavra. Sabe? Eles estavam tentando fazer com que este povo aqui se apostatassem da fé, no que diz respeito ao ensinamento genuíno que eles tinham adquirido, não vinha de Deus. Aí, esta igreja de Éfeso, ela tinha pessoas dentro dela que eram pessoas que tinham sensibilidade espiritual. Pessoas que tinham dentro dessa igreja de Éfeso o dom de discernimento. Quando Jesus está dizendo para João escrever que ele conhecia esta igreja, o seu trabalho, a sua paciência, e que não podia sofrer os maus, e que tinha colocado à prova os que dizem ser apóstolos, era Jesus dizendo assim para a igreja de Éfeso: eu sei que dentro desta igreja tem pessoas que têm o discernimento de espírito. Olha aqui para mim e aqui para nós. Hoje está faltando no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio daqueles que professam a fé em Cristo Jesus,
pessoas que tenham discernimento, porque nem todo ensino vem de Deus. Nem todos os espíritos é de Deus. João vai falar isso aqui nas suas 3 emissivas que ele escreve, 1 João, 2 João e 3 João. Então nem tudo é de Deus. E nós como igreja precisamos ter o discernimento espiritual ao ponto desta igreja colocar esses que diziam ser apóstolos à prova, para saber se eles eram aprovados, para saber se os seus ensinamentos vinham de Deus. Glória a Jesus. Para saber se de fato esta igreja, estes que se diziam ser apóstolos, os seus ensinamentos, as suas teses, as suas teorias, a sua teologia provinha de Deus. E aqui pra gente, esses que diziam ser apóstolos não passaram num teste. Foram reprovados pela igreja de Éfeso. Glória a Jesus. Aí, o versículo 2 está dizendo: te coloquei à prova, porque você disse apóstolo e achei mentira em vocês. Glória a Jesus. Percebi que vocês são mentirosos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos avançar. Estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse como você nunca viu. E estamos entregando aqui, você que é inscrito neste canal Bate-Papo com Caetano de primeira mão. Você não vai encontrar pessoas em outros lugares falando, revelando o Apocalipse, precisamente só as 7 igrejas. Assim para você. Por isso eu quero te convidar a pegar, clicar neste botão que tem aí no teu celular ou no teu tablet, no teu PC, de compartilhar, e compartilha para os grupos. Grupo da família, compartilha para o grupo dos amigos, o grupo da resenha, não sei, compartilha geral, para que também outras pessoas possam estar adquirindo conhecimento. Porque uma vez que você adquire o conhecimento, você é liberto. Não sou eu que digo isso. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está aqui comigo e ainda não clicou, não apertou nesse joinha, clica nesse joinha. Você que está chegando agora, se inscreve neste canal, deixa o teu like, deixa o teu joinha para nós estarmos divulgando com mais intensidade a palavra de Deus nos 4 cantos deste mundo, ok? Vamos lá? Versículo número 3. Glória a Jesus. Se você está gostando, faz alguma coisa, reage aí com alguma coisa, comenta, deixa Deus te usar. Verso de número 3. Olha o que diz. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Irmãos, olha que coisa interessante é isso aqui. E sofrestes, e, ao verso 3, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Ou seja, e não te deixa esmorecer. É isso que Deus está querendo de mim, de você. É isso que Cristo está requerendo da sua igreja nesses últimos dias. É que nós venhamos sofrer. Irmãos, anote isso aí que eu vou te dizer. Evangelho é sofrimento. Eu estou recebendo de Deus aqui, agora eu vou passar para você. Ei, o evangelho não é receba carro, receba casa. Sabe? Receba a chave de apartamento. Evangelho é sofrimento. Você vai encontrar muitos por aí dizendo: vem e pare de sofrer. Isso é mentira. Aceite Jesus se você parar de sofrer. É mentira. Não sou eu que estou falando. Me acompanhe, Apocalipse capítulo 2, verso 3. Olha o que Jesus está dizendo. E sofrestes. Evangelho é sofrimento. Evangelho é cruz. É carregar a cruz. Glória a Jesus. Quando você vê algum desses por aí dizendo: vem, pare de sofrer, pode ficar com a pulga atrás da orelha, porque este evangelho é um evangelho fajuta. Não é o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo, porque o evangelho genuíno de Cristo é sofrimento, é labuta, sabe? É vale, é deserto. Acredite, a alegria vai vir pela manhã, não vai? Vai, mas tem que passar as noites. Porque o salmista já dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Jesus está dizendo: e sofrestes. Agora é o que ele vai dizer para a igreja: e tem paciência. E tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome. Aquela igreja, irmão, não parava. Quanto mais os governadores, os imperadores da época, eles batiam em cima, eles
sabe, fazia com que tentava parar com que aquela igreja parasse, mas eles trabalhavam, eles não paravam. Eles continuavam propagando, falando de Jesus. Essa igreja de Éfeso aqui, ela estava no primeiro amor, nos seus primeiros passos, nas suas caminhadas. Então ela, mesmo sofrendo, mas era uma igreja que estava tendo paciência. Lembra que eu falei lá atrás que a palavra paciência, ela é oriunda da palavra perseverança? E a palavra perseverança, ela dava a ideia de suportar com circunstâncias adversas. Era o que esta igreja estava vivendo nos seus dias. Vamos lá? E trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Quantas pessoas você vai ouvir abrindo a boca para dizer assim, para falar que o descanso, depois que morre, tem o descanso. Não, isso é conversa. Esta igreja, ela estava trabalhando, tendo paciência pelo nome e não esmurecia, ou seja, era uma igreja que não entregava os pontos. Irmãos, enquanto você estiver servindo a Deus aqui na terra, não tem descanso. Não tem descanso. Cristo, ele é o nosso descanso. Ok? Mas você não pode esmurecer, você não pode parar. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu vou até tomar um pouquinho de água para falar sobre este ponto aqui. Lembra aquilo que eu falei lá atrás? Jesus começou elogiando o trabalho, a perseverança. No versículo 4 ele vai criticar. Entre essas 7 igrejas que nós iremos estar estudando, só tem uma que Jesus não critica. Só uma. E eu não posso falar aqui agora porque ela está nas igrejas posteriores. Ok? Mas aí no versículo 4 Jesus critica. Tenho, porém, contra ti. O que é que Jesus tinha contra essa igreja? Que ela tinha deixado o primeiro amor. E por que esta igreja tinha deixado o primeiro amor? Para se cumprir alguns textos que diz, desde aquela época já era assim também como nos dias atuais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então esta igreja, ela começou naquele fervor, naquela garra, naquele gás, sabe? Trabalhando, não negando, mas no meio da caminhada, elas começaram a deixar o primeiro amor. E aqui eu quero abrir um parênteses para você que está nos assistindo, nos ouvindo aí do outro lado. Não permita com que o primeiro amor acabe. O primeiro amor esfrie. E o que é que eu tenho que fazer para este amor não esfriar e não acabar? Rega. Continua regando. E esta igreja, ela estava deixando o primeiro amor. Aí Jesus, olha que coisa interessante, irmãos. Jesus vem e adverte logo. Tenho, porém, contra ti. O que é que Jesus tem contra mim e contra você nos dias atuais? A falta de amor. O amor está esfriando, está acabando no meio do povo de Deus. Mas você que está comigo aqui agora, você vai sair desta live, desta aula. Você vai sair daqui abençoado. Porque o Senhor Jesus vai injetar em você, em mim, em nós, nesta oportunidade, substâncias, coisas que vai permitir com que o amor aflore novamente. Oh glória! E você há de executar muitas coisas boas para Deus. Esta igreja estava fazendo muita coisa, mas estava deixando o primeiro amor. Tem muitas pessoas hoje que estão trabalhando para Cristo, estão se envolvendo nas coisas de Cristo, estão desenvolvendo uma obra para Cristo, mas o principal estão deixando, que é o amor. E a gente não pode deixar. Certo? Verso 5, ele vai dizer assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha como Cristo ele é tremendo, irmãos. Como Cristo ele é maravilhoso. Ele estava dizendo bem assim para a igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste.
Onde foi que esta igreja de Éfeso caiu? A resposta está no versículo 4. Ela caiu quando ela começou a deixar o primeiro amor. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo vence. Então, aonde começou a queda desta igreja? Na falta do amor. E você que está vindo comigo aqui agora, Jesus também fala conosco neste momento, nesses últimos dias. Lembra-te, pois, de onde caíste. É Jesus dizendo, exercita a mente, bota a mente para funcionar e lembra. E quando você lembrar, e quando nós lembrarmos, iremos voltar lá onde nós caímos, consertar tudo de novo e voltar a fazer e fazer com perfeição para Deus. Ok? E ele vai dizer, e arrepende-te. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Por que Jesus está falando isso? Anota aí. Porque tem pessoas que se lembram de onde caiu, mas não se arrepende. Judas se lembrou onde foi que ele caiu. Onde foi que ele fracassou. Judas lembrou que ele fracassou, que ele caiu quando ele entregou Jesus. Traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Ele só fez lembrar, Judas só fez lembrar, mas não se arrependeu. Teve remorso, ao ponto de ele se precipitar com suas próprias mãos. Então Jesus está dizendo para mim e para você, lembrar é o primeiro passo. O segundo é se arrepender. Ok? E arrepende-te. Oh, glória a Jesus. Não precisa só lembrar. Lembrar é o primeiro passo. Arrepender é o segundo passo mais importante. E arrepende-te. Interessante, note isso aí. Eu não ia falar para vocês não. Mas como eu estou gostando tanto dessa aula, eu quero que você anote aí. Olha como é que Jesus disse. Arrepende-te. Esse arrepende-te aqui, ele está no imperativo presente. O que isso quer dizer, Alex? Anota aí. É o arrepende-te contínuo. Imperativo presente. Arrependimento contínuo. O que isso quer dizer? Eu me arrependo hoje. Eu me arrependo amanhã. Eu me arrependo depois de amanhã. Eu me arrependo depois de amanhã de amanhã. Ou seja, todos os dias eu preciso estar me arrependendo de alguma coisa que eu fiz, que você fez, que nós fazemos, que não agrada e que não glorifica a Deus. Ok? E ele vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste. Por que caíste? Porque uma vez que você se esquece, uma vez que você deixa o primeiro amor, a gente começa caindo. É um declínio. Ok? E ele vai dizer assim, arrepende e pratica as primeiras obras. Qual eram as primeiras obras? A obra de amor, a obra da perseverança. Pratica as primeiras obras, sabe? A obra da perseverança, a obra de não negar, a obra de não se apostatar, a obra, o que isso quer dizer nos nossos dias atuais? A obra do evangelismo. Pratica as primeiras obras da caridade, sabe? As obras, pratica as primeiras obras, as obras da visita. Que obras são essas? As obras de orar pelos enfermos, de atuar no social. É isso que Deus está querendo dizer para mim e para você. E pratica as primeiras obras. Por quê? Olha o que Jesus vai vir. Primeiro ele elogia, depois ele critica. E a crítica de Jesus ela vem com uma advertência. E qual é a advertência? Ele vai dizer assim, quando não, brevemente a ti virei. Ele está dizendo para a igreja, se vocês não se arrepender e não voltar a praticar as primeiras obras, eu virei. Eu venho. Brevemente eu venho a ti. E tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ei, Jesus. Tirarei do seu lugar o teu castiçal. E Jesus vai remover aquilo que dava luz, aquilo que dava vida à igreja. Entende? Então ele elogia, critica e adverte. E por que é que Cristo adverte? Porque ele me ama. Ele amava a igreja de Éfeso. E a Bíblia vai dizer que Deus corrige aqueles que ele ama. Então ele critica, ele elogia
ele critica e ele também adverte. Então ele vai dizer, vou tirar o lugar, vou tirar do teu lugar, sabe, o teu castiçal, se não se arrependeres. E se eu me arrepender? Ele não tira. Ele deixa lá. Glória a Jesus. Verso de número 6, para nós caminharmos para o final. Tenho, porém, isto, que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, ele era terrível. Era um grupo de pessoas que trabalhava de uma forma camuflada. Os nicolaítas, eles eram aqueles que vinham como lobo com capa de ovelha. Aí, Jesus está dizendo, eu sei que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Olha outra qualidade desta igreja. A igreja de Éfeso, ela não gostava de algo camuflado, algo superficial, algo que era feito de uma forma maliciosa. Eles perceberam isso, que existia um grupo que estavam querendo atuar dentro da igreja desta forma. Então, Jesus está dizendo, eu sei, eu tenho porém isto, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, Jesus, ele estava dizendo, assim como vocês não gostam dos nicolaítas, quando eles vêm como lobo vestidos de pele de ovelha, eu também odeio. Versículo número 7, para nós encerrarmos. Olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você anote aí rapidinho essa fala que diz assim, quem tem ouvidos, porque nas 7 igrejas, o Senhor Jesus, ele vai falar isso. No final da carta ele vai dizer isso. Quem tem ouvidos, ouça. Por que é que ele vai dizer isso? Porque esta carta, ela não era entregue para todo mundo. Não era todos, anote isso aí, não era todos que tinham acesso à carta. Apenas uma ou duas pessoas, ou 3 no máximo, tinham acesso à carta. A carta era lida na igreja e ponto. Ok? Não ficava circulando de mão em mão. Então Jesus está dizendo assim, para todas as igrejas, quando a carta era lida, quem tem ouvido, ouça. Você pode ter se perguntado, por que que Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça? E a resposta é essa que eu estou te falando aqui agora. Porque a carta, ela não era circulada de mão em mão. Então quem estava no momento, quem estava na hora em que a carta era lida na igreja, sabe? Era destrinchada na igreja, vinha logo o aconselhamento. Quem tem ouvido, ouça. Não é ouvir. Perdão, não é escutar, é ouvir. Quem tem ouvido, ouça. O ouça aqui é de ouvir, de não escutar. Ok? Ele diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que fala a igreja? Anote isso aí. Quem era que falava a igreja? O Espírito. Era o Espírito Santo quem falava na igreja, usando a boca do anjo, a boca dos profetas, a boca dos pregadores. Ok? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note isso aí que eu achei interessante. Quem fala com a igreja de Jesus é o Espírito Santo. Oh, glória! Ele é o nosso guia. Ele é aquele que pega na nossa mão e caminha conosco. Ele vai dizer assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem a parte mais interessante. Ao que vencer. Note isso aí, ao que vencer. Dentro desta igreja tinha vencedor. Dentro desta igreja tinha vencedor. Interessante que não era todos que eram vencedor. Note isso aí. Não era todos que eram vencedor. Poxa, pregador, que negócio é esse? Todos não eram vencedor? Não. Existia alguns que eram vencedor. Porque estamos vivendo em um contexto que nem todos vão ser vencedor. Prova isso para mim. Vamos lá. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, só vai subir os vencedores. O perdedor vai ficar. Mas os vencedores irão subir. Irão subir com Cristo. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há o que vencer. Vem agora uma recompensa. Olha o que ele vai dizer para o que vencer. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Observe, para o vencedor tinha uma promessa. Só tem promessa quem é vencedor. Quem é perdedor tem promessa? Tem.
Para quem é perdedor, tem promessa de perdedor. Para quem é vencedor, tem promessa de vencedor. Para quem é perdedor, tem promessa? Tem, mas tem promessa de perdedor. Para quem vencer, vida eterna. Para quem perder, vida eterna no lago de fogo. Note isso aí. Então, tinha vencedor naquela igreja e para quem era vencedor tinha promessa. E qual era a promessa? Comer da árvore da vida. Ah, Jesus. Que árvore é esta? Comer da árvore da vida. Esta árvore foi aquela a qual Adão e Eva foram expulsos do jardim. Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles não comeram da árvore da vida. Porque eles tinham desobedecido à voz de Deus. Você está pegando aqui? Você está pegando? Adão, juntamente com Eva, não comeu da árvore da vida. Eles poderiam comer, se quisessem. Mas antes, sem que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles desobedecem, a promessa para eles da árvore da vida foi descartada. Então, Jesus está dizendo assim, para aquele que vencer, vou dar de comer da árvore da vida. Ok? Aí ele continua e conclui dizendo, esta árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Que Deus possa continuar te abençoando. E se você ficou conosco aqui até o final e você gostou deste estudo falando sobre a igreja de Éfeso, você não pode perder, porque aprover o Senhor, no próximo sábado, se Deus permitir, estaremos com mais um estudo a saber da segunda igreja, precisamente a igreja de Esmirna. Por isso, eu quero já te pedir, te convidar a você convidar teu pai, tua mãe, toda a tua parentela, teus amigos e vizinhos a se inscreverem neste canal. Porque está vindo aí mais 6 igrejas. E a igreja de Esmirna, que será, se Deus permitir, no próximo sábado, você não pode perder. Vem comigo com papel e caneta na mão, porque Deus há de continuar falando de maneira extraordinária no teu coração. Por isso, eu quero te pedir, compartilha este estudo, porque outras pessoas também estão necessitando aprender mais e mais acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Eu me chamo Alex Fiel, vou ficando por aqui e acredite que nas próximas 6 igrejas que está por vir, você vai ficar surpreendido com o que Deus há de falar ao teu coração. E eu quero também te convidar a adquirir alguns cursos nossos que irão estar aqui na descrição deste vídeo e tenha então por certo também as nossas redes sociais, né? O meu canal também é Alex Produtor de Conteúdo. Esses links vão estar aqui na descrição deste vídeo e você pode estar lá também nos seguindo através das redes sociais, quer no canal do YouTube, quer no Instagram, ou também pode estar adquirindo aí os nossos cursos que estarão aqui abaixo na descrição deste vídeo, deste estudo, ok? Que Deus possa continuar te abençoando de maneira toda especial. E eu conto com você e eu já quero te ver na próxima igreja, precisamente a igreja de Esmirna. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, em nome de Jesus.